Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje será uma aula bem abstrata, né? Será aula sobre campo elétrico. Então eu gostaria que você fosse fazendo a aula, mesmo que você tenha que repeti-la, mas você vai fazendo a aula e vai até o final, tá? E a gente, na verdade, não vai ser só uma aula, né? Vão ser duas ou três aulas teóricas. Então, vai fazendo, porque ao final do todo da matéria, você vai ter uma noção bem melhor do que é o campo elétrico, para que serve, para que a gente usa, o que você realmente tem que saber para a sua prova, e aí você vai ter uma visão bem melhor do que essa parte abstrata que a gente tem. Mas antes mesmo da gente entrar na aula, eu queria fazer uma comparação com você para você meio que abstrair um pouco essa história do campo elétrico, tá? Nós temos dois tipos de forças, as forças de contato e as forças de campo. As forças de contato são aquelas, por exemplo, quando você empurra uma cadeira para você se sentar, você puxa ou empurra uma cadeira, você faz um contato com a cadeira e você consegue estabelecer ali uma força de contato. Você tem que encostar na cadeira, né? A gente até queria, né, olhar para a cadeira e fazer ela movimentar, mas a gente não consegue. A gente tem que encostar, tem que ter o contato ali. Então, essa é uma força de contato. Agora, quando você está caminhando e você não vê um buraco e cai nesse buraco, né? Você cai nesse buraco, por quê? Porque é uma força da Terra te puxando, você cai nesse buraco. É a sua força peso te puxando, tá? E de onde que vem a força peso? Bom, a força peso é o seguinte, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui que você está vendo aqui agora, na minha mão, não tem nada, não tem nenhum corpo. Mas, na hora que você coloca essa caneta nesse ponto, a caneta cai. Por quê? Porque em todos os pontos aqui em volta existe o campo gravitacional da Terra. O campo gravitacional da Terra é a Terra querendo puxar as coisas para ela ter uma grande massa, ela consegue puxar as coisas em direção a ela. Então, quando você coloca a caneta aqui nesse ponto, ou qualquer outro corpo que tenha massa, esse corpo, por sofrer a ação do campo gravitacional da Terra, ele sofre uma força gravitacional. Então, o campo gravitacional da Terra vai gerar uma força gravitacional, que é o peso do objeto que faz ele cair. Então, toda vez que você tem um campo gravitacional, você coloca um corpo que tem massa, esse corpo vai sofrer uma força. Agora, no caso do campo elétrico, você tem o campo elétrico no entorno e para você ter a força elétrica, você precisa que tenha carga elétrica. Então, no campo elétrico, para que você gere uma força elétrica, você tem que ter uma carga elétrica. Tá? Então, quando você tem um espaço, um lugar, uma posição qualquer, que tem um campo elétrico, se você colocar ali naquele ponto uma carga elétrica, essa carga elétrica vai sofrer uma força elétrica. Agora, quem gera esse campo elétrico? Porque a Terra gera o campo gravitacional, né? A Terra gera o campo gravitacional. E quem gera o campo elétrico? Todas as cargas. As cargas elétricas, elas geram campos elétricos. Então, peraí, Edi. Então, a carga elétrica, ela gera um campo elétrico e ela também sofre a ação do campo elétrico? Sim. Mas aí tomar cuidado, tá? A carga que gera, ela não sofre a ação do próprio campo dela, senão ela mesma se movimentaria por conta própria, né? Não. Se eu tenho uma carga, ela gera campo elétrico e outra carga sofre a ação desse campo elétrico e sofre a força. A própria carga nunca vai sofrer a ação do seu próprio campo elétrico. Tá claro isso? Isso é muito importante. Então, dito isso, vamos para a aula. Olha só, pessoal, campo elétrico, né? Então, a gente já falou tudo sobre campo elétrico, nossa aula sobre isso, tá? Nós vamos ter, no mínimo, duas aulas, mas às vezes a gente vai estudar um pouquinho mais de duas aulas para ficar bem explicado. Então, vamos lá. Então, campo elétrico. O campo elétrico, olha só, presta atenção. Campo elétrico. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha imagem, só para a gente não ficar aparecendo em cima das letras, né, gente? Então, olha só, o campo elétrico, ele desempenha o papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. Por quê? Porque uma carga gera, se eu tenho, por exemplo, aqui uma carga positiva. Essa carga positiva, ela gera um campo elétrico em todos os pontos no entorno dela.
Então, se eu, por exemplo, nesse ponto aqui tem um campo elétrico assim, ó. Daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente sabe como é que é o campo elétrico. Se não tiver nada aqui, presta atenção. Se não tiver nada aqui, então não tem força, só tem o campo. Mas o campo sozinho por si, ele não faz nada. Mas se você coloca uma carga ali naquele ponto, aí vai ter uma força. Então, uma carga elétrica, ela gera o campo elétrico. Mas com certeza, vai ter força elétrica? Nem sempre. Para ter força elétrica, naquele ponto onde tem o campo elétrico, tem que ter uma carga elétrica. Se não tiver a carga elétrica, não vai ter força. Porque a força, ela depende de duas coisas para existir a força elétrica. Ela tem que ter uma carga e ela tem que ter um campo elétrico. Tem que ter essas duas coisas. Não basta ter só o campo. Não basta ter só a carga. Tem que ter a carga e um campo elétrico no mesmo ponto, né? Então, a carga sofre a ação de um campo elétrico. Bom, vamos lá. Se a carga for positiva, gente, se a carga for positiva, a força elétrica e o campo têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e o campo vão ter sentidos opostos. Mas sempre a força e o campo vão ter a mesma direção. O que eu estou falando aqui? Ó? Se você tem aqui, ó, um campo elétrico nesse ponto. Nesse ponto aqui, se eu fosse querer calcular a força elétrica, eu faria que a força elétrica é a carga vezes o campo. Importante que você entenda que essa carga aqui não é a carga que gerou o campo. Depois a gente vai falar sobre a carga que gerou o campo. Essa é a carga que sofre a ação do campo. Essa é a carga que sofre. Em muitos exercícios, eles costumam chamar de carga de prova, né? É a carga que foi colocada ali para ver como é que está a situação, como é que está o campo elétrico naquele ponto. Então, se você tem um campo elétrico aqui, se você vier e colocar aqui uma carga positiva, essa carga positiva vai sofrer uma força, porque ela está ali num ponto onde tem um campo. Então, essa força, ela vai ter a mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga é positiva, ela vai sofrer uma força de mesma direção e mesmo sentido do campo. Agora, se a carga que eu colocar aqui for negativa, a força vai ter a mesma direção, essa direção aqui, mas ela vai ter sentido contrário. Pronto. Beleza? Então, força é carga vezes o campo, mas a gente tem que lembrar de tudo isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora para a unidade da intensidade de campo elétrico. Edir, presta atenção numa coisa aqui. Eu sei, não precisa nem me falar. Ó. Você me falou que força elétrica é igual a carga vezes campo. Então, o campo ele vai ser a força elétrica dividido pela carga. Deixa eu voltar aqui, você já viu aí todo o enunciado aí. Então, tá claro, Edir. Força é em Newton, sistema internacional, carga Coulomb. O campo elétrico no sistema internacional vai ser Newton por Coulomb. Olha, isso aqui é uma grande pegadinha. Por mais que a gente use muito o campo elétrico em Newton por Coulomb, a unidade do campo elétrico do sistema internacional é volt por metro. Olha a pegadinha. A unidade do sistema internacional de campo elétrico é volt por metro. E a gente vai estudar depois da onde que vem esse volt por metro. Tá bom? Então é muito importante que a gente saiba isso e não caia numa pegadinha dessa. Beleza? Unidade do sistema internacional. Só a prova às vezes pergunta só isso, gente. Qual é a unidade do sistema internacional de campo elétrico? Aí o pessoal responde Newton por Coulomb, porque vê mais essa aqui do que aquela, né? Beleza? Então vamos indo. Bom, um exemplo aqui, ó. Num ponto de um campo elétrico,
O vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Então, o campo elétrico ele é horizontal e do sentido da direita para a esquerda. Ele é assim. Esse aqui é o campo elétrico. E ele é 10 a quinta Newton por Coulomb. Reparem que vetor elétrico é uma grandeza vetorial. Ele tem módulo, direção e sentido. O módulo dele, 10 a quinta Newton por Coulomb. Direção dele, horizontal. Só que ele pode ser horizontal indo para a direita ou indo para a esquerda. Então, o exercício me falou que o sentido dele é da direita para a esquerda, né? Isso aqui é a direção horizontal, direção, só que o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. O exercício deixou claro que a direção dele é da direita para a esquerda, é esse sentido aqui. Tranquilo? Mesmo que você não saiba vetores, que é uma matéria que a gente estuda na Física 1, a gente vai falar tudo o que você precisa aqui. Então, coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulomb. Bom, a carga que foi colocada, então é a carga que vai sofrer a ação do campo, é uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Por que 10 a menos 6? Porque esse micro aqui, esse carinha aqui, significa 10 a menos 6. Beleza? Então, toda vez que você vê micro, é porque ele significa 10 a menos 6. A gente já falou sobre isso. Então, eu quero o módulo, ou seja, a intensidade, que é a mesma coisa que módulo do vetor, a direção e o sentido. Beleza. O módulo, a força elétrica, o módulo dela é dado pela carga vezes o campo elétrico. A força elétrica vai ser dada pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Edi, você esqueceu, é negativo. Não, não precisa colocar o sinal aqui. O sinal ele vai ser importante daqui a pouco. Então, não precisa colocar o sinal aqui, tá, gente? Carga vezes o campo, que é 10 a 5. A força elétrica vai ser 2, 10 a menos 6 vezes 10 a 5, dá 10 a menos 1. Então, a força elétrica ela vai ser dada por 2 vezes 10 a menos 1, é 2 vezes 1 sobre 10. A força elétrica, 2 dividido por 10, 0,2 newtons. Essa é a intensidade, é o módulo do vetor. Mas o vetor tem módulo, direção e sentido. Direção. A direção dele é a direção horizontal, não tem muita conversa. Por que não tem muita conversa? Porque se o campo elétrico tem direção horizontal, o vetor força também tem direção horizontal, tá? E o sentido? Sentido contrário ao do campo elétrico. Por quê, Edi? Por que o sentido dele é contrário ao do campo elétrico? Porque a carga é negativa. Se a carga é negativa, a força tem sentido contrário. Então, se o campo elétrico está horizontal para a esquerda, né, da direita para a esquerda, a força vai ser... eu exagerei aqui nessa força, essa força é menor. Na verdade, essa força vai ser de 0,2 newtons, vai ser uma força da esquerda para a direita, porque ela vai ter sentido contrário ao do campo elétrico. Porque a carga que foi colocada aqui foi uma carga negativa. Se é uma carga negativa, campo elétrico fica para um lado, força fica para o outro. Beleza? Então, é isso, gente. Vamos entendendo, né? Rompendo esses conceitos para a gente não vacilar na prova. Beleza? Vamos lá. Uma partícula de massa m e carga q foi colocada num ponto A de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico é vertical, ascendente e tem intensidade E. Então, tem uma partícula de massa m e carga q. Foi colocado num ponto A de um campo elétrico, onde tem um vetor campo elétrico vertical para cima. Então, aqui
tem um campo elétrico vertical ascendente. O que é vertical ascendente? Vertical para cima. E tem intensidade E. Sendo E, M e G a aceleração da gravidade, né? Determine que, sabendo que a partícula fica em equilíbrio. A partícula fica em equilíbrio. O que é equilíbrio? Ela não está nem subindo, nem descendo, nem indo para a esquerda, nem para a direita. Ela tem equilíbrio. As forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. As forças que estão para a direita são iguais às forças que estão para a esquerda. Beleza? A gente vai falar de uma partícula, a gente vai desconsiderar o momento, o giro dela. Não preocupa com isso agora não. Tá bom? Então, essa partícula, ela tem um peso, por ela ter uma massa. E o peso dela é igual à massa dela vezes a gravidade. Ah, Ed, então fácil. Para ela estar em equilíbrio, você falou que as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, o peso é igual ao campo elétrico? Claro que não. Porque peso é força e campo elétrico é campo. O campo que gera a força. Esse campo elétrico, ele tem que gerar a força elétrica. Ele vai gerar uma força elétrica. E por que eu coloquei essa força elétrica para cima? Ah, porque é o mesmo sentido do campo elétrico? Não, não. Eu coloquei ela para cima porque se o peso está puxando para baixo, para ele ficar em equilíbrio, tem que ter alguém puxando para cima. Então, reparem, eu consigo descobrir que essa carga, então, é positiva. Porque se a força está no mesmo sentido do campo elétrico, a carga é positiva, né? Então, agora sim eu vou fazer o equilíbrio. A força elétrica, ela é igual ao peso. Ela é igual ao peso. Aí sim, eu equilibrei forças. O campo elétrico não é força, ele gera força. A gente tem aqui o campo gravitacional também, que gerou peso, né? Então, olha só. A força elétrica, ela é carga vezes o campo. A carga é o que eu quero saber e o campo foi dado como E. E o peso é a massa vezes a gravidade. Então, a carga, que é o que eu quero saber, eu vou isolar ela, vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo campo. E essa aqui é a resposta, é uma questão algébrica. Se acostume à questão algébrica, tá bom? É até mais fácil, não faz conta nenhuma, menos chance de você errar. Trata as letras como você trataria os números, sem medo, tá bom? Então era isso. Essa questão fecha aqui, beleza? Olha só, até agora nós tratamos da força que sofria a partícula, certo? A gente tratou da força que sofria a partícula que estava em um campo. Mas em momento algum a gente se preocupou com quem gerou o campo elétrico. Agora nós vamos falar sobre isso, beleza? Então olha só, o vetor campo elétrico é produzido em cada ponto por uma carga Q positiva, fixa, é de afastamento. O vetor campo elétrico produzido por uma carga Q negativa vai ser de aproximação, ao contrário, né? A positiva é de afastamento e a negativa vai ser de aproximação, uma é o contrário da outra. E o módulo vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. O campo elétrico é dado por K0, você já conheceu lá na lei de Coulomb, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, se você tem uma carga aqui, ó, uma carga positiva, presta atenção que você vai aprender tudo sobre isso agora. E você quer saber o campo elétrico gerado nesse ponto, porque essa carga ela gera campo elétrico em tudo quanto é ponto. Ela gera campo elétrico nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, em todos esses pontos. Só que eu quero especificamente saber como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Meu interesse é nesse ponto. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar a carga ao ponto e quando você traçar essa reta, pega uma régua e liga a carga ao ponto. Quando você traçar a direção entre a carga e o ponto onde você quer saber o campo elétrico, você acabou isso considerando uma carga só, tá, gente? Depois a gente vai falar como mais de uma. Essa é a direção do campo elétrico. Agora, se a carga é positiva, o sentido vai ser de afastamento, ou seja, ela vai estar daqui para fora da carga. Então, esse aqui seria o campo elétrico. Seria nessa direção, nesse sentido. E o módulo? Digamos que essa carga aqui é Q,
o módulo seria K0 vezes a carga Q, que gerou esse campo. Isso aqui é um Q, né, gente? Isso aqui é um Q. Dividido por essa distância aqui, ó. Eita. Essa distância aqui, que é a distância entre a carga e o ponto que você quer saber. Só que essa distância fica ao quadrado. Inclusive, foi por isso que eu trouxe esse gráfico aqui, para te mostrar como que é o jeitão. E lembrar que o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a carga era E e a distância era D, se a distância dobrar, o campo ele não fica dividido por 2, ele fica dividido por 2 ao quadrado. É inversamente proporcional ao quadrado. Beleza? Tá. E se a carga fosse negativa, Edir? Eu tivesse uma carga negativa aqui, eu quisesse saber o campo elétrico nesse ponto aqui. Bom, primeira coisa que você faz, a gente já falou, né? Você traça uma reta entre o campo e o ponto. Traçou. Como a carga é negativa, o campo elétrico vai ser desse ponto, que você quer saber o campo elétrico, indo para a carga, no sentido da carga. Então, quando a carga era positiva, o campo saía dela. Quando a carga é negativa, o campo vai indo em direção à carga. Tá certo? Então, é isso. Se você quiser saber o campo, se aqui fosse a carga Q, seria K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O módulo é sempre esse valor aqui. Beleza? Então, vamos seguindo. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico dos pontos P1 e P2 indicados na figura. O vetor campo elétrico é gerado pela carga Q igual a 1 microcoulomb, ou seja, a carga é de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? O micro significa 10 a menos 6. E o meio é o vácuo, cuja constante, essa aqui você já sabia lá de lei de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza, vamos ver aqui, ó. O ponto P1 está aqui. Como que é o campo elétrico? Vamos falar aqui. Campo elétrico. Agora a gente está fazendo, gente, em P1. Nós estamos fazendo o campo elétrico gerado pela carga. No início da aula a gente fez a força que sofreu uma carga, que sofreu a ação de algum campo, que alguém gerou, eu não sabia quem gerou. Aqui agora a gente está vendo como é que o campo elétrico é gerado. Então eu tenho essa carga aqui é uma carga de 1 vezes 10 a 6 coulomb, ou seja, uma carga positiva de 1 vezes 10 a 6 coulomb, e eu quero saber como é que é o campo que ela gera em P1 e como é que é o campo que ela gera em P2. Repare, ela gera campo em P1 e ela gera campo em P2. Ela gera campo aqui, se eu tivesse aqui um P3 e por aí vai, ela gera campo elétrico em tudo quanto é ponto. Mas a gente está preocupado só com P1 e P2. Então, primeira coisa, como é que é o campo em P1? A direção e o sentido. A direção é essa direção aqui, ó, entre a carga e o P1, que está tracejado aqui. Agora, como a carga é positiva, esse campo elétrico ele vai estar nessa direção, só que ele vai estar saindo da carga. Então, vai ser esse campo elétrico. Vai ser essa direção e esse sentido. Esse campo elétrico aqui eu vou chamar de E1, que foi gerado pela carga 1. Foi gerado no ponto 1. No ponto 2, a direção é essa aqui, né? A direção entre o campo e a carga. Mas como a carga é positiva, vai ser saindo, vai ser o E2. Então, vamos calcular agora, a gente já tem a direção e o sentido. Eu vou calcular agora o módulo, né? K0 vezes a carga que gerou dividido pela distância ao quadrado. Reparem que as distâncias, elas têm que estar em metros. Então, eu transformei de centímetros para metro, multiplico por 10 a menos 2. 10 a 1 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1 metros. Então, o campo elétrico gerado aqui no ponto 1 vai ser o K0, que é 9
vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 10 a sexta, ou gente, desculpa, que é 10 a menos 6. 10 a menos 6, dividido pela distância, a distância aqui é 10 a menos 1. 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Então, o campo aqui ficou 9, aqui ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6, o 9 repete, né? 10 a 9, 10 a menos 6, dá 10 a 3. Como é que fica 10 a menos 1 ao quadrado? Quando tem expoente aqui e está elevado ao quadrado, você só multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 dá 10 a menos 2. Então, o campo elétrico 1, ele ficou igual a 9. 10 a 3 dividido por 10 a menos 2 é 3 menos menos 2, dá mais 2. Dá mais 2, o menos 2, né? 3 menos menos 2, fica 3 mais 2. Então, aqui fica 10 elevado a 5 unidade. Aqui a gente vai trabalhar Newton por Coulomb. O campo elétrico 2, K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, a distância aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. Transformei para metro. Então, o E2 vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? 3 vezes 10 a menos 2. A distância ao quadrado. Então, o E2 ficou aqui, ó, 9. 10 a 9, 10 a menos 6, dá 10 elevado a 3. E o 3 ao quadrado fica 9. Quando tem produto aqui, eu levo cada um deles ao quadrado. 3 ao quadrado, 10 a menos 2 ao quadrado, dá 10 a menos 4 ao quadrado. Então, o campo elétrico 2, cortou o 9 com 9, fica 10 a 3, menos, aqui, dividido por 10 a menos 4, fica 3 menos menos 4. Vai ficar 10 elevado, 3 menos menos 4, fica 3 mais 4. Dá 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Então, esse aqui é o E2 e esse aqui é o E1. Os módulos, né? A direção e o sentido, a gente aprendeu como é que faz ali. Beleza, gente? Então, eu vou encerrar aqui agora para a gente respirar um pouquinho, você rever esses conceitos e a gente continua a nossa aula. Ainda tem alguns conceitos para falar sobre campo elétrico. Beleza? Forte abraço.